Falaremos agora sobre a Resolução 414, capítulo 1 das definições. Artigo 2º. Para os fins e efeitos dessa resolução são adotadas as seguintes definições. Inciso 5º, letra A. Bandeiras tarifárias. Bandeiras tarifárias, sistema tarifário que tem como finalidade sinalizar aos consumidores faturados pela distribuidora por meio de tarifa de energia os custos atuais da geração de energia elétrica, acrescentado pela Resolução Normativa ANEEL 479, de 3 de abril de 2012. Esta aplicação refere-se a valores cobrados adicionais na fatura de energia. Nós temos as bandeiras verde, amarela e vermelha. E essas cobranças, elas perdurarão, até que o governo entenda não ser mais necessária a cobrança adicional. E os seus valores, e seu lançamento na fatura. Artigo 2º, inciso 17, consumidor. Consumidor é toda pessoa física, jurídica. Inciso 17, consumidor é pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, legalmente representada, que solicite o fornecimento, a contratação de energia ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento às suas unidades consumidoras, segundo disposto nas normas e nos contratos, sendo que, letra A, consumidor especial é o agente da Câmara de Comercialização de Energia, CCE, da categoria de comercialização que adquira energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração enquadrados no parágrafo 5º do artigo 26 da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para unidades consumidoras ou unidades consumidoras reunidas por comunhão de interesse de fato ou de direito, cuja carga seja maior ou igual a 500. O que quer dizer isso? E que não necessitarem individualmente dos requisitos expostos no artigo 15 e 16 da Lei 9.074, de 7 de julho de 95. Ou seja, todo consumidor especial, que ele é aquele que possui uma carga instalada igual a 500 kW de demanda contratada, ou se possuir uma ou mais unidades que somadas ultrapasse esse valor de 500. Nós temos exemplo aí dos grupos empresariais de rede de supermercado, de telefonia e alguns frigoríficos. Damos exemplo aí do Bretas, que é rede de supermercado, rede Carrefour, telefonia a Oi, a TIM, a Vivo. Letra B, consumidor livre. É um agente também da Câmara de Comercialização, da categoria de comercialização, que adquire energia no ambiente de contratação livre para unidades consumidoras que satisfaçam individualmente os requisitos dispostos no artigo 15 e 16 da Lei 9.074, de 1995. O consumidor livre é um agente da CCE, da categoria de comercialização, que satisfaça individualmente os requisitos dispostos no artigo 15 e 16 da Lei 9.074, de 1995. E o consumidor potencialmente livre é aquele cujas unidades consumidoras satisfaçam individualmente os requisitos também desse artigo 15 e 16 da Lei 9.074 de 1995, porém não adquirem energia no ambiente de contratação livre. Então vamos lá, potencialmente livre, ele pode migrar para o ambiente livre, mas ele está no momento no ambiente cativo, Qualquer momento ele pode fazer esse requerimento obedecendo todas as normas de prazo e leis legais. Eu vou mostrar para vocês aqui uma tabela que eu montei referenciando esse artigo 15 e 16 da Lei 9.074, que se refere a opções de compra de energia elétrica por parte dos consumidores. Então eu vou apresentar essa tabela que dá para a gente ter uma dimensão interessante sobre esse disposto, E pessoal, aqui é a tabela que eu comentei sobre os valores de contrato, que estão citados no artigo 15 e 16 da resolução do decreto, de lei 9.074. Ou seja, nós temos aqui sobre os artigos 15 e 16 da lei 9.074, essa tabela dá para a gente ter uma dimensão com relação
a esses artigos 15 e 16, que basicamente ele aborda sobre contrato e compra de energia elétrica para os consumidores. Então, a gente está separado da seguinte forma: o consumidor cativo, ele tem um contrato de fornecimento, que é uma tarifa regulada, né, e que ele está em qualquer tensão. Por que qualquer tensão? Os clientes na área subterrânea que possuem carga maior igual de 75 kW podem formalizar contratos de fornecimento com a distribuidora. E o mínimo a ser contratado é de 30 kW. Aqui nós temos comentado, né, no início lá, sobre o cliente potencialmente livre. Esse cliente ele pode ir para o mercado livre, mas ele opta por continuar como cativo. E este cliente ele possui 3 modalidades de contrato, que é o de conexão, o CCD, o de uso, que é o CUJ, e o de energia. E as grandezas basicamente são demanda para o CUJ e quilowatt-hora para o consumo. São tarifas reguladas. No caso CCD, o contrato de conexão é negociado, né? E esses clientes eles têm que ser atendidos em tensão maior igual a 69 kV. Ou, se este cliente for ligado após 1995, ele pode ser de qualquer tensão. Mas, para isso, ele tem que ter uma demanda contratada maior igual a 3.000 kW. E ele é atendido pela distribuidora. Nas resoluções e nos decretos de leis, eu abordei esses assuntos aqui, que é interessante vocês também darem uma passada nesses vídeos. Tá? Quando a gente aborda o cliente do mercado livre, que é o mercado de contratação livre, o ACL, o cliente livre, né, ele possui as 3 modalidades de contrato: conexão, de uso e de energia. Da mesma forma do potencialmente livre, né, ele tem que ser atendido também acima, né, de 69 kV. E prevalece também o prazo, que no caso aqui é após ou antes, né, de 8 de julho de 1995. Quem é ligado anteriormente a isso, ele tem que atender esses requisitos aqui. Já os clientes que foram ligados após 1995 não tem regulamentação que restringe essa migração para o Mercado Livre, mas ele precisa estar numa tensão superior a 69. A demanda contratada é mínima de 3.000 e o contrato, né, é com a geradora. O cliente livre especial é interessante, né, a gente abordar, porque ele possui as 3 modalidades de contrato, que é o CCD, o CUJ e o contrato de energia incentivado. Esse cliente compra energia de fontes alternativas, que são fontes eólicas, PCHs, né, e de biomassa, e ele pode estar em qualquer tensão, lembrando que qualquer tensão são os da área subterrânea, tá? Sendo que também se enquadra a mesma coisa do cliente cativo aqui. E a demanda dele, ou o somatório das demandas do mesmo grupo, seja maior ou igual que 500 kW. E são de oriundos contratos, né, os agentes de empreendimentos de geração que utilizam fonte incentivada, que tem um tópico abordando isso aí na resolução normativa 247, possui já um vídeo postado aí. Então, voltando aqui à apresentação, vamos dar sequência. No inciso 23, a demanda medida maior demanda de potência ativa verificada por medição integralizada em intervalos de 15 minutos durante o período de faturamento. Ou seja, todo o faturamento desse cliente ele é integralizado a cada 15 minutos e que gera um log que é enviado para o processamento de faturamento, que é calculado se naquele intervalo houve uma demanda medida maior ou igual à demanda contratada, e caso ultrapasse o limite de 5%, é cobrado uma ultrapassagem dessa demanda da unidade consumidora. No inciso 29, encargos de uso do sistema de distribuição, é um valor, né, em reais devido pelo uso das instalações de distribuição calculado pelo produto da tarifa de uso pelos respectivos montantes de uso do sistema de distribuição e de energia contratados e verificados. Fica meio confuso, né, quando a gente fala esses termos, mas na verdade aqui é a tarifa de energia, né, que é calculada baseada num valor já determinado, resolução da ANEEL, né, de tarifas. Você calcula o valor medido
e multiplico pelo valor da tarifa de encargo de uso. Eficiência energética. Existe também um tópico que foi abordado aí por mim sobre a resolução 556, que fala sobre eficiência energética, também bastante interessante. Caso vocês queiram, pode dar uma visualizada no vídeo, ou então, se já viram, reforcem lá, porque é importante esses termos. Trata-se de procedimento que tem por finalidade reduzir o consumo de energia elétrica necessário à realização de determinado trabalho, excetuando o uso de energia proveniente de matéria-prima não utilizada em escala utilizada na matriz energética. Então, é um trabalho que você faz para reduzir e ganho de eficiência na produção industrial. Inciso 31, energia elétrica ativa. É aquela que pode ser convertida em outra forma de energia expressa em kWh. Ok? Inciso 32, energia elétrica reativa. Aquela que circula entre os diversos campos elétricos e magnéticos de um sistema de corrente alternada, sem produzir trabalho, e é expressa em kWh reativo, que é o famoso kVARH. Inciso 32A, nós abordaremos sobre estrutura tarifária. O que corresponde? Conjunto de tarifas aplicado ao faturamento de mercado de distribuição de energia elétrica que refletem a diferenciação relativa dos custos regulatórios da distribuidora entre os subgrupos subclasse tarifária de acordo com a modalidade do posto tarifário. Isso aqui quer dizer o quê? É o horário ponta fora de ponta, que pela CEMIG compreende o horário fixo de 17 às 20 horas. Até alguns anos atrás, esses horários eram acordados de acordo com a necessidade do cliente, sempre compreendendo entre 5 horas, de 17 até as 22 horas, e o cliente optava por um intervalo de 3 horas consecutivas dentro desse período. E a partir de então, de 2 anos atrás, fixou-se no horário fixo para todas as regiões da área de concessão CEMIG, o horário de 17 às 20. Inciso 33. Inciso 33. Fator de carga. Razão entre a demanda média e a demanda máxima da unidade consumidora, ocorridos no mesmo intervalo de tempo. Ele é calculado aí automaticamente, na fatura, e vem demonstrando esses valores no demonstrativo de fatura de energia. Logo à frente aí eu posso estar mostrando para vocês uma fatura de energia, para vocês terem noção dessas grandezas aí. Inciso 37. Grupo A. Grupamento composto por unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV ou atendidos a partir do sistema subterrâneo de distribuição de tensão secundária, e é caracterizado como tarifa binômia. Nós que possuímos atendimento nas nossas residências, estamos enquadrados na tarifa monômia. E dividido nos seguintes subgrupos. Nós temos exatamente esses 6 subgrupos. O A1, que é uma tensão maior ou igual a 230 kV. O A2, que compreende tensão entre 88 kV a 138 kV. E subgrupo A3, que é tensão de fornecimento 69 kV. Subgrupo A3A, que é tensão de fornecimento entre 30 kV e 44 kV. E o subgrupo A4, que compreende 2,3 a 25 kV. Sendo que na CEMIG, a quase totalidade desses clientes do grupo A estão enquadrados na tensão 13,8 kV. E alguns nas regiões aí, de Juiz de Fora
se não me engano, está em 23,1 kV. Tá? Subgrupo AS, que são atendimentos inferiores a 2,3 kV, que são atendidos pela área subterrânea da CEMIG, que entrega tensão de 220 volts. E por que esse cliente pode ser enquadrado como grupo A? Pelo seguinte fato: ele necessita ter uma carga instalada maior ou igual a 75 kW. E isso proporcionará a ele migrar de uma tarifa monômia, que é a tarifa do grupo B, né, para a tarifa do grupo AS. A diferenciação em relação à tarifa A4 é que esse valor de AS da tarifa ela é mais cara do que a A4, uma vez que o investimento para a instalação de uma rede subterrânea ela é infinitamente maior do que a rede aérea. Pessoal, conforme comentei, estou demonstrando para vocês aqui um demonstrativo de uma fatura de energia de média tensão da CEMIG. Aqui nós temos os segmentos de grandeza, né, que é quilowatt, quilowatt-hora, kVAH, o FER, que é a tarifa, né, de reativo, né, de energia reativa, e o DMCE, que é demanda também de reativa. Aqui são os valores de leitura, conforme que leitura anterior atual, sendo que o segmento HFP, que corresponde ao horário fora de ponta, ou único, né? No caso, se ele for um cliente com tarifa convencional, e no horário ponta, né? As leituras. E aqui no horário noturno, que geralmente se enquadrariam os clientes irrigantes. Abaixo nós temos segmento, os segmentos aqui, que são os valores registrados, no caso aqui de demanda. Aqui embaixo de energia, que vem o valor da demanda ativa, todas as grandezas, demanda de energia, né, de interruptível, né, que no caso não tem, mas demanda reativa, que é o FDR, o DMCR, também são os valores, e aqui o valor contratado pelo cliente, nesse caso dessa unidade aqui, ele tem um contrato de demanda de 80 kW e faturou 80 kW, porque ele registrou um valor de 71, mas como ele tem contratado o CEMIG 80, ele vai pagar sempre 80. Aqui embaixo nós temos também o segmento fora de ponta e horário de ponta, os valores registrados de energia, quilowatt-hora. E o valor registrado de energia geralmente é o valor faturado, ok? E aqui nós temos aqui um reativo, mas que no cálculo de faturamento ele não foi penalizado, mesmo ele tendo esse reativo. E aqui o horário de ponta, né? Energia ativa no horário de ponta. Logo abaixo, igual eu comentei com vocês, que nós temos o fator de carga da unidade, o fator de carga no horário fora de ponta e ponta. E aqui a relação de TCs e TPs, né? E, no caso, a constante de faturamento, ok? É isso aí que eu gostaria de mostrar a sua fatura para vocês conhecerem aqueles que não têm ainda uma visualização sobre esse documento. Voltando aqui, né, na apresentação, vamos dar continuidade aqui ao nosso comentário. No inciso 38, né, nós temos aqui o grupo B, né, que são clientes que têm um fornecimento com tensão inferior a 2,3 kV, e os subgrupos são os subgrupos aqui. Subgrupo B1, residencial, B2, rural, o B3, demais classe, que aqui se enquadra serviços, indústrias, comércios, e o B4, que é estritamente iluminação pública municipal. Inciso 49. Da medição, processo realizado por equipamento que possibilite a quantificação e o registro das grandezas elétricas associadas à geração ou consumo de energia elétrica, assim como a potência ativa e reativa, quando cabível no caso, né? Vamos lá, letra B, medição fiscalizadora. Que corresponde à medição fiscalizadora? Aquela cujos equipamentos de medição devidamente calibrados conforme padrão do órgão metrológico, no nosso caso, né, no Brasil, Inmetro, são instalados no mesmo circuito em que estão aqueles destinados à medição de faturamento da unidade consumidora, com características similares e que objetiva a comparação das grandezas elétricas. Geralmente, essas medições fiscalizadoras são da CCE. Nós chamamos denominados medições de retaguarda. São medições
que registram e confirmam o registro do medidor da concessionária. E quando o cliente migra para o mercado, obrigatoriamente se instala essa medição, que ela é contabilizada junto à CCE e comparada com o faturamento da medição da CEMIG. Inciso 51. Montante de uso do sistema de distribuição, que é o MUG, corresponde à potência ativa média integralizada em 15 minutos durante o período de faturamento, injetada e requerida no sistema elétrico de distribuição pela geradora ou carga, no caso, expressa em quilowatt, né, que é a famosa demanda, e formaliza junto ao cliente um contrato de MUG. E no caso de transmissão, contrato de MUST, que é montante de uso do sistema de transmissão. Tá? No inciso 54, letra A, denomina-se período seco, período de 7 ciclos de faturamento consecutivos, referentes ao mês de maio a novembro. E o período úmido, 5 meses consecutivos, referentes ao período de dezembro a abril. Anteriormente, nós tínhamos tarifa diferenciada para esse período, mas agora não existe mais, tá? Tarifa é única durante o ano. Mesmo assim, permaneceu-se essas definições, né, por questões, né, legais. E também, se amanhã houvesse necessidade de não haver mais necessidade de bandeira, pode ser que venha a ter um valor diferenciado no período seco e úmido. No inciso 58, vamos falar sobre o posto tarifário, que eu comentei lá atrás, né? Que é o período de tempo em horas para aplicação das tarifas de forma diferenciada ao longo do dia, considerando a seguinte divisão: posto horário de ponta, na letra A, que é o período composto de 3 horas diárias consecutivas, definidas pela distribuidora, considerando a curva de carga do sistema elétrico local, e necessita ser aprovado pela ANEEL, independente da região. Vamos dar exemplo aqui. O perfil de carga da região metropolitana de Belo Horizonte é totalmente diferente da região de Montes Claros. Mas, para a ANEEL, é compreendido o perfil de carga de toda a área de concessão. Então, o período definido e o que mais era utilizado entre os clientes ficou concentrado entre 17 e 20 horas. Sendo que desse período de ponta não é considerado sábado e domingo e os feriados nacionais, que são dia 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro. E o dia de semana de carnaval, né? Terça de carnaval, sexta-feira de Paixão e Corpus Christi. Nesses dias não existe horário de ponta. A tarifa é horário normal, como se fosse sábado e domingo. Na letra B, nós temos aqui o posto tarifário intermediário, que é o período de horas conjugado ao posto de tarifa de ponta, sendo uma hora imediatamente anterior e outra imediatamente posterior, aplicada para o grupo B, admitida sua flexibilização conforme o módulo 7 do procedimento de regulação de tarifa, que no caso aí compreende no caso de 20 às 21 horas, que é pós, e de 16 a 17 horas, e é aplicado para o grupo B, que estava em estudo em piloto, aquela famosa tarifa amarela. E posto horário tarifário fora de ponta é composto pelo conjunto das horas diárias consecutivas e complementares àquelas definidas no posto horário de ponta. E para o grupo B, no intermediário, se no caso da CEMIG é 17 às 20, todo aquele período de 21 horas até 24 horas e de 0 hora até às 16h59 é compreendido o horário fora de ponta, conforme redação dada pela Resolução 479 de 3 de abril de 2012, que será abordada também. Inciso 60. Potência disponibilizada. É potência que o sistema elétrico da distribuidora deve dispor para atender aos equipamentos elétricos da unidade consumidora, segundo os critérios estabelecidos nesta resolução e configurada com base nos seguintes parâmetros: unidades consumidoras do grupo A. Lembrando aí que as unidades do grupo A são aquelas atendidas com tensão maior ou igual a 2,3 kV ou subterrânea, né?
a demanda contratada expressa em kW. E unidade consumidor do grupo B, a resultante da multiplicação da capacidade nominal de condução de corrente elétrica do dispositivo de proteção geral da unidade consumidora pela tensão nominal, observado o fato específico referente ao número de fases, expressa em kVA, volt-amperes, que é o kVA. Então, a carga dimensionada em kVA, né? Inclusive, ela é simbologia analisada nas solicitações de aumento, alteração de carga, né, pelas equipes, né, e nossos colegas de trabalho do setor de expansão e planejamento da CEMIG. Inciso 62. Ramal de entrada. É o conjunto de condutores e acessórios instalados pelo consumidor entre o ponto de entrega e a medição ou a proteção das suas instalações. Ramal de ligação. É o conjunto de condutores e acessórios instalados pelo distribuidor entre o ponto de derivação de sua rede e o ponto de entrega. Essa redação foi dada pela Resolução 479 de 3 de abril de 2012. Nos contratos de fornecimento de energia com os clientes de média e alta, essas informações elas são muito relevantes. Por quê? Para não incorrer, né, no risco de atendimento da concessionária, porque às vezes o problema passa a ser interno do cliente e a concessionária ela não pode intervir, ela vai intervir até o ponto de entrega. Então, para cada tipo de subestação instalada, nós temos que apor num artigo no contrato definindo qual é o tipo de ponto de entrega e derivação da rede do cliente. Rede básica, que é no inciso 64. As instalações de transmissão do Sistema Interligado Nacional, o SIN, de propriedade da concessionária de serviço público de transmissão, né, definido pelos critérios estabelecidos por regulamentação da ANEEL. No nosso site aí de treinamento, eu incluí um mapa dessa rede básica. Se não me engano, ela está na página principal ou na página da CCE. Depois vocês dão uma olhadinha lá, por gentileza. Inciso 69. Revisão tarifária periódica. Revisão ordinária prevista nos contratos de concessão a ser realizada considerando-se as alterações na estrutura de custos e de mercado da concessionária, os níveis de tarifas observados em empresas similares no contexto nacional e internacional e os estímulos à eficiência e à modicidade tarifária. Então, essa revisão tarifária, né, ela ocorre de 4 em 4 anos. Inciso 75. Tarifa. É o valor monetário estabelecido pela ANEEL, fixado em reais, por unidade de energia elétrica ativa ou da demanda de potência ativa, sendo que tarifa de energia ATE, valor monetário unitário, determinado pela ANEEL em reais por megawatt-hora, utilizado para efetuar o faturamento mensal referente ao consumo de energia. E tarifa de uso de sistema de distribuição, o TUG, é o valor monetário unitário determinado pela ANEEL em reais por megawatt-hora ou em reais por quilowatt, que é demanda, utilizado para efetuar o faturamento mensal dos usuários do sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema. A tarifa geralmente é publicada em megawatt-hora ou quilowatt, e a CEMIG ela calcula, né, esse valor e divide por 1000 e corresponde o valor que vem nas nossas faturas de energia. Depois, se quiser dar uma olhada lá para vocês verificarem. Inciso 75A, tarifa binômia de fornecimento, aquela que é constituída por valores monetários aplicáveis ao consumo de energia elétrica ativa e à demanda faturável, ou seja, nós temos duas grandezas diferentes, né, medidas, por isso que é denominada binômia. E a tarifa, no caso, monômia, é aquela que é constituída por valor monetário aplicável unicamente ao consumo de energia elétrica, que é o quilowatt-hora ativa, obtida pela conjunção da componente de demanda de potência
e de consumo de energia elétrica que compõem a tarifa binômia. Esses são os clientes aí faturados em baixa tensão. Pessoal, por fim, terminamos aqui o capítulo sobre definições. Lembrando que eu abordei aqui aqueles incisos que eu entendo serem de fundamental importância vocês terem conhecimento, né? Porque tem várias outras definições que são definições que não impactarão o conhecimento, mas que não impede de vocês darem, né, efetuarem uma leitura, né, crítica, mas focar nesses tópicos que são tópicos que o conhecimento e abordagem para o analista e engenheiro de comercialização é fundamental no dia a dia de trabalho. Então, até o próximo vídeo, que nós abordaremos os demais capítulos dessa resolução.